Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E a coluna da Bela Megali no jornal o Globo publicou uma nota bem interessante. Eu vou ler para vocês e depois a gente discute. Suspeita de delação de general em inquérito de golpe deixa bolsonaristas e militares em pânico. A suspeita de que um dos indiciados do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado estaria fazendo um acordo de delação premiada tem deixado os bolsonaristas e militares de cabelo em pé. A desconfiança entre os investigados é que o suposto delator seria um militar, mais especificamente um general. Dos 37 indiciados pela Polícia Federal no inquérito que coloca Jair Bolsonaro no centro da trama golpista, 25 são militares e 6 são generais. Integrantes da Polícia Federal envolvidos no caso afirmam que o único delator que fez acordo com a corporação foi o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Eles apontam, porém, que com a entrega do relatório final para a Procuradoria-Geral da República, os investigados podem negociar com o órgão. Gente, a Bela Megali costuma ser bem certeira nas notas, eu pelo menos nunca me deparei com ela cometendo algum equívoco. Então você está colocando aqui de que existe um temor no entorno do Bolsonaro, de que alguém está fazendo uma delação premiada, mais especificamente um general, é porque esse temor existe. Pode ser que seja um temor infundado por parte dessas pessoas. Eu separei aqui para vocês a lista dos generais indiciados, né? Ela colocou que são 6, na realidade são 7, ok? Você tem 7 generais, e aí sim os 25 militares no total. Vamos lá, gente, vamos rapidamente passar um por um aqui para a gente ver a importância que eles tiveram nessa trama golpista e tentar ter uma ideia de quem poderia ser. O primeiro deles, Augusto Heleno, é o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, todo mundo está cansado de ouvir falar nele, e a participação dele nos planos de golpe foi gigantesca. Ele participou de boa parte das reuniões em que isso foi discutido e estava sendo inclusive colocado como a pessoa que ia ficar junto com o Braga Neto à frente daquela comissão lá de emergência depois que você tivesse a morte do Lula, do Moraes e do Geraldo Alckmin. Então, Augusto Heleno é o primeiro nome. Acho muito difícil que Augusto Heleno abra a boca. Ele sempre se demonstrou muito fiel ao Bolsonaro, sempre se demonstrou uma pessoa ali que realmente acreditava na ideia do golpe de Estado, né? Até no quesito ideológico mesmo, o temor do comunismo parecia na cabeça dele ser bastante real. Temos também o Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira. Ele foi comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, que é a unidade militar que administra o maior contingente de tropas do Exército. A participação dele foi muito ativa e se tinha uma noção que era a seguinte: caso o general Freire Gomes não embarcasse, que era o comandante do Exército, não embarcasse na tentativa de golpe de Estado, você teria o Teófilo, então, sendo responsável por garantir uma participação forte das Forças Armadas. Ele chegou a ser convocado pelo Jair Bolsonaro para uma reunião no Palácio da Alvorada, né, justamente com a ideia de se comprometer, mesmo que o Freire Gomes não se colocasse à disposição. E no final o Freire Gomes não se colocou à disposição. A gente tem inclusive um áudio encaminhado do Mauro Cid para o Freire Gomes, em que ele fala o seguinte: olha, o Teófilo aceitou cumprir as determinações relacionadas ao ato golpista, caso então o presidente assinasse o decreto. Então, se o Bolsonaro assinasse o decreto de golpe, o Teófilo falou: não, descumpro a ordem do Freire Gomes, vou lá, pego a minha tropa e coloco a favor. Então, mais um general graúdo dessa lista de indiciados. Tem também o Laércio Virgílio. O Laércio Virgílio é general da reserva e algumas mensagens encontradas no celular dele mostram que ele estava fazendo pressão direta para o comandante Freire Gomes aderir ao golpe. Uma das mensagens: ou você toma uma decisão ou pede para sair. É uma questão de foro íntimo seu. Conheço seu caráter, seu profissionalismo, mas você vai amargar essa mácula na sua reputação e passar para a história como o covarde traidor da pátria. Não tem outra leitura. Infelizmente, meu amigo, um comandante do exército aceitar que um subordinado seu envie uma mensagem nesse tom é realmente impressionante, né? Então o Laércio também se demonstrou aí um sujeito com participação bastante ativa.
Tem o Mário Fernandes. Desses áudios que vazaram na última semana, boa parte envolvem ali o Mário Fernandes. Ele foi um dos kids pretos presos na semana passada e foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo do Bolsonaro. Despachava ali mesmo no Palácio do Planalto e ele ficou à frente, junto com o Braga Neto, do planejamento ali do plano do punhal verde e amarelo para matar o Moraes, o Lula e o Alckmin. Ele ajudou na construção de todo o texto. Na verdade, assim, a parte mais mão na massa foi dele, né? Por mais que tudo indique, as ordens vinham ali do Braga Neto, a organização de todo o plano se deu na casa do próprio Braga Neto, gente. Mário Fernandes se mostrou muito empolgado com as tratativas do golpe. Não acho também que ele estaria disposto nesse momento a delatar, tá legal? Depois temos o Newton Diniz Rodrigues. Ele era coronel na época da tentativa de golpe, hoje é general e era assistente do comandante do Exército Freire Gomes. E ele tentou também convencer o Freire Gomes, sem sucesso, a embarcar nas tratativas golpistas. Ele foi um dos articuladores daquela reunião do dia 28 de novembro de 2022, que tratou justamente sobre como colocar o exército dentro da operação do golpe de Estado. Mais um general, e esse aí para pular para fora da barca do Bolsonaro e abrir a boca não me parece tão difícil, é o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele é ex-ministro da Defesa, ele foi ministro da Defesa até que o Bolsonaro tirou ele e colocou o Braga Neto no lugar. O Braga Neto, antes de ser defesa, ele foi ministro da Casa Civil. E ele atuou de uma forma, segundo a Polícia Federal, concreta para tentar pressionar o comando das forças a aderirem ao plano do golpe, né, visando garantir o suporte armado para as medidas de exceção. Chama a atenção que o Paulo Sérgio foi tirado de lá justamente porque o Bolsonaro queria uma pessoa de maior confiança, no caso era o Braga Neto, para operacionalizar o plano do golpe. Então, por mais que tudo indique que o Paulo Sérgio teve um papel bastante ativo, ele também não era visto ali como uma garantia de uma adesão das Forças Armadas, né? O Braga Neto, ele foi ali parceiro do Bolsonaro até o fim, à frente do Ministério da Defesa, por mais que na prática, né, comandantes escolhidos por ele acabaram também tendo papel para que o plano não ocorresse, o caso do próprio Freire Gomes. E por último, gente, o sétimo é o próprio Braga Neto. O sétimo é o próprio Braga Neto. O Freire Gomes, comandante do Exército, não foi indiciado justamente por ele ter tido uma resistência ali. Ele colaborou no seu depoimento bastante, né, com a Polícia Federal, sem ser como delator, ele deu ali bastante informação. Não dá, eu acho difícil justificar que ele não esteja indiciado. No mínimo, ele prevaricou ali, porque ele só foi entregar o plano golpista muito depois, quando ainda existia um risco de que isso fosse levado adiante, tá? Gente, dessa turma toda, Braga Neto, Augusto Heleno, né, como eu mesmo coloquei aqui pra vocês, o Mário Fernandes, não é muito de se esperar que eles abram a boca. Esse temor, muito possivelmente, ele tá mais ligado ao Paulo Sérgio Nogueira, ao Newton Diniz Rodrigues, ao Mário Fernandes, ao Laércio e ao Estevam Teófilo, tá? E ainda assim é difícil da gente mapear quem estaria disposto aqui a contar coisa, e nesse momento, para se conseguir um acordo de colaboração já com a Procuradoria-Geral da República, a pessoa precisaria entregar bastante elemento novo, não bastaria dar depoimento, teria que ter alguma prova ali, porque a coisa já está muito embasada, a delação do Mauro Cid já se demonstrou muito pouco eficiente, e aí você tem, assim, atrapalharia nos trâmites, na questão de tempo mesmo daqui em diante, teria que ser alguém que agregasse muito, mas todas essas pessoas, elas realmente estavam muito no centro dessa tentativa de golpe, do planejamento dessa tentativa de golpe, e pode ser que alguém ali tenha coisa para entregar, tenha coisa guardada, né? Que quem os aparelhos já foi pego quase tudo é ali o Mário Fernandes, né? Ele que estava com um HD cheio de informação depois do 8 de janeiro, tudo mais. Tem gente aqui que nas buscas e apreensões você acabou não tendo a obtenção de tantas provas assim. O que eu destaco é que se esse temor dos bolsonaristas ele realmente se justifica, isso poderia ser uma explicação para a resistência do Alexandre de Moraes, do Paulo Gonet, em anular em anular eventualmente a delação do Mauro Cid. Se anular a delação do Mauro Cid no meio de uma eventual negociação ou de uma pessoa que eles acham que está propensa a negociar e que pode agregar,
poderia ser um sinal vermelho para essa pessoa realmente abrir a boca. Então talvez isso pudesse explicar a resistência que se tem ali, sendo que o Cid omitiu várias informações, descumpriu o acordo de delação em vários momentos, e são vários os indícios de que ele muito possivelmente vazou partes dessa delação premiada para o entorno do Bolsonaro, fazendo uma espécie de jogo duplo, segurando, tentando evitar denunciar o Braga Neto. A gente só vai ter certeza exatamente do que fez o Cid ter a delação mantida quando a gente sabia exatamente o que aconteceu naquela audiência pública de semana passada com o Gonê e o Moraes. A gente não tem noção plena sobre o que exatamente foi dito pelo Cid que convenceu eles, ou se o Cid nem precisou falar tanto, porque talvez fosse conveniente manter a delação, por mais que eu ache inapropriado, mas seria conveniente manter a delação em meio a uma eventual outra negociação. Vamos ficar de olho, eu vou trazendo as atualizações para vocês. E qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Qualquer momento estou de volta, gente. Grande abraço a todos e até a próxima.